Você sabe o que tem dentro da sua semijoia? A semijoia que você vende. Não o banho em si, não as pedras usadas, mas o metal que fica escondido por baixo de tudo isso. Você sabe? Porque é ele que vai definir se a sua semijoia vai durar ou não. E se ele vai fazer mal ou não para a pele e para a saúde da sua cliente. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias e acessórios. Meu nome é Juliana Manginelli, estou há 17 anos no ramo e vim trazer tudo que eu gostaria de ter escutado lá no comecinho. Você já vendeu uma peça, a cliente usou, e alguns dias depois ela voltou reclamando que ficou com a pele verde? Ou ficou pretinho no lugar? Ou que a peça escureceu rápido demais? Ou pior, que ela teve uma reação alérgica? Esse momento é constrangedor. Você não sabe exatamente o que responder, porque você não sabe ali quais foram as nuances, quais foram as variáveis. Não sabe se a culpa é da peça, do uso, se é da pele da cliente. E acaba pedindo desculpa sem entender o que aconteceu de verdade. Somente você teve que resolver, pedir desculpa, mas com aquela caraminhola na cabeça. O que será que aconteceu com aquela peça? E hoje eu vou resolver isso de uma vez por todas. Porque o que está por trás desses três problemas, a pele verde, a oxidação rápida e a alergia, é a mesma coisa. É o metal base. E entender o metal base é o que vai te transformar numa vendedora que compra com critério, que orienta a sua cliente com segurança e que conserva o seu estoque do jeito certo antes de qualquer peça sair da sua mão. Esse episódio ele é super técnico, gente. Ele é uma aula. E você vai sair daqui sabendo coisas que a maioria das vendedoras de semijoias nunca parou para aprender. Então, fica comigo até o final do episódio, porque tem muito conteúdo legal. Primeiramente, o que é um metal base e por que ele importa tanto em uma semijoia? Uma semijoia, ela tem duas camadas. A camada externa, que é o banho de ouro, de ródios de prata, que já estudamos isso em outros episódios, e a camada interna, que é o metal base. Ele é o esqueleto da peça. É ele que dá a forma e a estrutura para tudo. O metal base, ele fica escondido embaixo do banho. E por estar escondido, muita gente acaba ignorando ele. Mas é exatamente ele que vai determinar a qualidade e durabilidade da peça, a saúde da pele de quem vai usar e principalmente a qualidade do que você está vendendo, porque é o teu nome em jogo. Não é o nome do fornecedor que está em jogo, é o teu que vai vender as peças e vai receber os feedbacks das suas clientes. Então é de sua responsabilidade saber a qualidade do que você vende. E alguns tipos de metais nobres que são usados para semijoias. O latão, que é o que o original usa, que é uma liga de cobre e zinco, e ele é o mais nobre dos metais base, tá, gente? Ele é o melhor de todos, porque ele não tem reatividade química, ele sustenta muito bem o banho e ele não é agressivo para a pele. Então, para mim, latão é o melhor que tem no mundo. O cobre é um outro metal base, ele é mais maleável, ele é bem mais barato, mas também ele é muito reativo, ele oxida mais rápido quando o banho vai se desgastando. Então, quando o banho desgasta ali com desgaste natural, ele fica vermelho, ele oxida muito mais rápido. Temos o Zamac também, que é uma liga de zinco com alumínio, e ela é usada em peças bem baratinhas. Ele é pesado, ele quebra com facilidade e ele tem péssima aderência no banho. Ele oxida rápido, descasca, enfim. Ele tem menor qualidade, só que ele é o mais barato. E sendo mais barato, as peças ficam mais baratas consequentemente. Então, muita gente usa esse tipo de metal. Mas eu, na minha visão, quando a gente trabalha com semijoia, que já é escolher um produto de qualidade, senão a gente ficaria com a bijuteria, certo? Você quer alguma coisa com preço super inferior, uma qualidade ok, investe em bijuteria. Acabou. Agora, você se propôs a investir em semijoia, que é um acessório nobre. Um degrau abaixo da joia pura é a semijoia. Semijoia leva ouro puro. Semijoia leva prata, leva ródio. Como que você pode pagar caro em um banho de qualidade, sendo que o metal base embaixo não é de qualidade? É um castelo construído na areia. Lindo, mas sem estrutura nenhuma. Então, na minha visão,
uma semijoia de qualidade não é colocar 15 camadas de ouro. É você ter um metal base de qualidade e um banho de qualidade. Os dois juntos fazem uma semijoia ser perfeita. Agora, um ruim e o outro mal, alguma coisa vai dar errada e a dor de cabeça vai ser sua. Por que que a pele fica verde? Uma explicação real disso. Quando o banho de uma peça vai se desgastando, seja pelo uso, pelo suor, pela água, pelo perfume que a pessoa usou, o metal base fica exposto. E quando o metal base entra em contato com o suor e com o oxigênio, acontece uma reação química. E essa reação química produz um composto chamado carbonato de cobre, que tem exatamente aquela cor esverdeada que fica na pele. Isso significa que a pele verde não é alergia à peça, longe disso, é oxidação. É o metal base reagindo com o suor da sua cliente. Isso acontece muito quando o banho da peça é muito fino, quando a peça foi mal conservada antes de vender, ou quando a cliente não cuidou direito das peças após a compra. E quando você explica isso para a cliente, você transforma uma reclamação em um aprendizado. Você não está simplesmente só defendendo o seu produto. Você está educando a sua cliente. E uma cliente bem educada cuida melhor da peça, tem menos problemas e volta a comprar com muito mais confiança. Então, eu acho que a informação salva muitas vezes os problemas que a gente poderia ter no futuro. Ai, Gil, mas o que evita que a pele fique verde com as peças? Banho espesso de 5 a 8 milésimos é a melhor camada que tem. Um metal de qualidade, latão, não usar máquina ou cobre, e um verniz de proteção aplicado. São os três assim fatores que mais trazem uma semijoia perfeita para vocês. E principalmente a orientação para cliente de como usar e conservar aquela semijoia. Eu fiz até um Reels esses dias falando sobre, eu mostrei um brinco de diamante que eu tenho, e ele custa R$ 22.000. Eu falei assim: olha, se vocês usassem esse brinco de diamante de R$ 22.000, vocês iriam pintar o cabelo com ele? Vocês usariam produtos químicos com brinco perto ali, produto químico? Você ficaria tomando banho sem parar com esse brinco de R$ 20.000? A maioria das pessoas respondeu que não. Por quê? Porque ele custa R$ 20.000. Se você tem um cuidado desse com uma joia pura que foi feita para durar, porque você não teria com uma semijoia que é mais delicada e mais sensível. Não é porque são semijoias que são mais acessíveis, mais baratas que uma joia pura, que o cuidado tem que ser reduzido. Na verdade, tem que ser multiplicado, porque não são peças baratas. Semijoias têm um valor agregado mais alto, não são baratas. Baratas são as bijuterias. Então, elas já têm um valor agregado. Por que que eu não vou cuidar daquela peça para ela durar cada vez mais? As pessoas confundem muito garantia com muleta. Então, vou usar de qualquer jeito, vou armazenar de qualquer jeito, depois a fábrica arrebanha, depois ela troca por outra. É um senso comum, eu vejo muito disso. Mas a informação de como usar, o porquê usar, colocar uma garantia ali somente para problemas de produção e não de mau uso, começam a te prevenir de ter esse tipo de problema com as clientes. Mas como prevenir de ter problemas você com você? É escolhendo bem seu fornecedor. É escolhendo e perguntando para o fornecedor qual que é o seu metal base, qual a camada de banho, qual que é o verniz que você usa. A informação te salva de muitos problemas. Agora, vamos falar sobre um metal que ele é tão falado e ele é extremamente proibido, que é o níquel. O níquel é um metal que durante muitos anos foi usado na fabricação de bijuterias e acessórios. Todo mundo usava níquel. Ele é barato, ele é resistente e ele é muito fácil de trabalhar. O problema do níquel é que ele é um dos metais mais alergênicos que existem. Contato prolongado com o níquel causa dermatite de contato, vermelhidão, coceira, irritação da pele. Onde a peça toca, aquela pele fica vermelha, inchada, irritada. A União Europeia proibiu o uso de níquel em peças que têm contato direto com a pele desde os anos 90. E o Brasil tem regulamentações específicas que limitam a quantidade de níquel que pode ser liberado por acessórios em contato com a pele. Então, o que isso significa para mim, Gil? Quando você compra de um fornecedor sério e preocupado,
as peças não contêm níquel na composição do metal base. Mas quando você compra de fornecedor desconhecido, de origem duvidosa, por um preço muito abaixo de mercado, você não tem garantia nenhuma sobre a composição daquele metal. E aí, se a sua cliente tiver uma reação alérgica por causa do níquel, uma peça que você vendeu, a responsabilidade é sua. Ela pode, inclusive, te processar por problemas de saúde. Isso acontece, já vi acontecer. Por isso, um fornecedor confiável não é opcional para vocês, é proteção para você e para sua cliente. E como saber se a peça tem níquel ou não? A forma mais segura, gente, é confiar no fornecedor e pedir a composição do metal base. Fornecedor sério vai saber responder. Fornecedor que não sabe ou que desconversa sobre o assunto é um sinal de alerta. E, obviamente, se a peça no mercado está custando R$ 10 e você achou a mesma peça por R$ 2,50, desconfie. Não faz sentido todo mundo tá numa régua de valores ali de 10, 8, R$ 9 e você vir com 2,50 ou centavos. Com certeza, gente, eu sei o tanto que custa matéria-prima de semijoia. Nós temos fundição, nós temos estamparia, laminação, fotocorrosão e banho. Olha o tanto de metal que eu uso. Eu sei o custo de um metal. Eu sei o valor que tem de uma barrinha de ouro, de 100 gramas de ouro, de 1 quilo de latão. Então eu fico muito indignada quando alguém pega uma peça parecida com a minha e fala assim: mas eu achei mais barato no seu fornecedor. Aí eu tô vendendo lá por 50, ela comprou por R$ 2. Eu falo, gente, impossível! Impossível não é, porque está sendo vendido. Mas algo de errado não está certo. Alguma coisa foi feita ali. A matéria-prima não é boa, o banho com certeza não é bom, as pedras usadas não são de qualidade, então te rendeu ali uma margem de lucro maior no momento. Porém, sua cliente ou não vai voltar a comprar nunca mais porque ela viu que a peça não é boa, ela é descartável, ela usou e jogou fora, ou ela vai falar mal de você. Ó, a Juliana tá vendendo peças, mas não são boas, tá? Assim, eu usei uma vez, minha orelha ficou preta, ficou verde, joguei fora. Então, é a tua moral e o teu nome que são afetados com isso. Então, foque, que nem eu falei, se está querendo trabalhar com semijoia, que é uma peça de qualidade, foque no melhor. Valorize sua marca para aumentar seus preços por outros meios. Já trouxe inúmeras soluções aqui nos podcasts de como valorizar a sua marca e colocar preços maiores. Mas agora, escolher o mais barato, escolher aquilo que não tem segurança, é o pior caminho. Bom, tudo que eu falei até agora, metal base de qualidade, ausência de níquel, banho com camada boa e um verniz adequado, não está na sua mão controlar depois que a peça chega. Esse controle acontece antes, acontece na escolha do seu fornecedor. E é aqui que mora a decisão mais importante de todo o seu negócio de semijoia. Porque você pode fazer tudo certo. Precificar bem, fotografar bem, atender bem, conservar bem as suas peças e ainda assim ter problemas. A Original Joia, gente, está há 36 anos no mercado. Todos os processos são feitos internamente, desde o desenvolvimento, a fabricação e também o nosso banho. Por isso, nós temos todo o controle da cadeia produtiva. Eu sei exatamente aquilo que eu estou comprando, o que eu estou investindo e o que eu estou oferecendo para vocês. O que significa que cada processo nosso é feito aqui, no Brasil, 100% nacional, com rastreabilidade, com controle de qualidade e com responsabilidade sobre o que sai de cada peça. Então, o metal que eu escolho é escolhido com critério, que é o latão. Nós damos banho de 5 a 8 milésimos, verniz de nanotecnologia alemão, sem níquel, sem surpresa nenhuma. Quando você compra de um fornecedor que tem esse nível de controle, você não está apenas comprando uma peça, você está comprando segurança para revender, para você colocar o teu nome para poder vender as peças e ter um feedback positivo. Você está comprando tranquilidade de saber que o que vai sair da sua mão para a mão do cliente foi feito com responsabilidade do começo até o final. Fornecedor que não sabe te dizer o que tem no metal base,
que não sabe a espessura do banho, que vende muito barato sem explicar o porquê, esse fornecedor está te vendendo um problema. Pode ser que não vai aparecer hoje, tá? Mas vai aparecer. Por isso, compre com critério. Compre de quem conhece o que faz. Porque a qualidade do que você vende começa muito antes de você colocar a peça para vender. Agora vamos falar de algo que impacta diretamente a qualidade da peça que já chegou na sua mão. Ver o fornecedor está na sua mão. E que a maioria das revendedoras negligencia completamente. Uma peça de semijoia começa a ser afetada pelo ambiente muito antes da cliente comprar. Umidade, calor, variação de temperatura, contato com outras peças metálicas de outras cores de banho, exposição ao ar, exposição ao sol. Tudo isso age sobre o banho e sobre o metal base antes de qualquer uso. Isso não é normal, porque é um metal base com outro metal por cima. Ele tende a oxidar. Então, a umidade é o maior inimigo do banho de semijoia. Então, guarde o seu estoque longe de banheiro, de cozinha, de qualquer ambiente úmido que você tenha. Se você mora em cidade muito úmida, use aquela sílica em gel, sabe? Coloca nas caixas no estoque. Eles são baratinhos e tem uma diferença enorme, porque ela absorve a umidade e não passa a umidade para sua semijoia. O calor, ele acelera a oxidação. Então não guarde o estoque em lugares que esquentam muito. Próximos à janela, com sol direto, em cima da geladeira. Então, em ambiente sem ventilação, não é legal armazenar a semijoia também. Contatos entre as peças também, gente, é uma coisa que ninguém pensa. E peças metálicas, quando entram em contato uma com as outras, elas se arranham e pode transferir oxidação. Então, guarde cada peça separada em um saquinho individual, em cachecol divisório, embrulhada em papel de ferrugem, mas não deixem elas juntas, porque elas vão oxidar. Então, conservem bem as peças de vocês, porque quando chegar na mão do cliente, vai ser como se tivesse acabado de chegar na sua mão do fornecedor. E peça que parece nova justifica o preço que você cobra e reduz a chance de reclamação. Tudo que a gente falou aqui hoje precisa chegar na mão da sua cliente de alguma forma. Porque cliente bem orientada faz o quê? Cuida melhor da peça, tem menos problemas e volta a comprar com muito mais confiança, com muito mais frequência também. Então, o que você precisa comunicar no momento da venda é, primeiro, semijoias não podem ter contatos com água, com perfume, com protetor solar ou produtos de limpeza. Não pode. Porque esses elementos aceleram o desgaste do banho e expõem o metal base muito mais rápido. Segundo, a peça deve ser tirada antes de dormir. Por quê? O suor noturno, a gente tem isso, ele é muito mais concentrado e mais agressivo para o banho do que o suor do dia. Vocês sabiam disso? Pois é, o suor noturno é muito mais ácido. Terceiro, a peça deve ser guardada longe de umidade e calor. Então, um saquinho fechado, uma caixinha ou uma nécessaire já resolvem. E você não precisa falar tudo isso para cliente, gente, numa lista de transmissão entediante. Passar uma mensagem rápida no WhatsApp, um cartãozinho de garantia, você vender a peça já na caixinha, falando dos cuidados básicos, ó, mantenha a peça no caixinha, mantenha a peça na sacolinha que eu deixei para você. Então, alerte as clientes com algum benefício. Então, já fornece a embalagem, a flanelinha mágica, o saquinho, a caixinha, e fala, ó, ela é vendida aqui para ser armazenada aqui. Não misture outras peças juntas, porque pode oxidar. Ah, mas eu só tenho esse saquinho. Eu vendo o saquinho. Você quer mais saquinho para guardar as outras semijoias? Tá aqui, ó. R$ 3 cada saquinho. Você acaba fazendo um upsell, vendendo outros tipos de produtos para a cliente armazenar as peças dela. Tem que ser inteligente, gente. Então, você forneceu a solução e você pode vender a solução, inclusive. Cartão de garantia, eu sou careca de falar sobre isso aqui. Você não pode vender sem cartão de garantia. Eu tenho cliente que fala, ai, mas elas confiam na minha palavra, porque elas me escutam, porque isso e aquilo. Gente, isso não existe. Amigos, negócios à parte. Você está vendendo um produto, é o seu negócio.
É a sua vida. Você vive de semijoias, ou você pretende viver de semijoias. Então, pare de romantizar as vendas, elas têm que ser profissionais. Então, vai vender? Tem que ter garantia, tem que ter um cartão, tem que ter armazenamento, tem que ter os cuidados básicos, tem que ter. Nas roupas tem etiquetona falando de como cuidar, de como lavar, o que não pode jogar na roupa. Porque a semijoia não vai ter. A roupa não tem garantia vitalícia, não tem garantia de 1, 2, 3, 4 anos. A semijoia tem. Então se torna muito mais necessária a instrução do que uma roupa, vamos falar. Porque o quê? Porque vai voltar para você a responsabilidade de banhar a semijoia novamente, ou trocar a semijoia para cliente, ou coisa do tipo. Então, se algo vai voltar para você, vamos cortar uma pela raiz. Vamos prevenir de acontecer. Como prevenir? Informação. Então, bora recapitular tudo que nós aprendemos hoje. Por trás de uma pele verde, da oxidação rápida e da alergia está sempre a mesma coisa: o metal base. Latão é o mais nobre e o mais indicado. Cobre é aceitável. Zamac é o que você precisa identificar e evitar, fugir. A pele verde não é alergia, gente, é oxidação do metal base. Então, um banho espesso, um metal de qualidade e um verniz adequado são os que evitam que a peça fique verde. O níquel é um metal alergênico proibido em peças de contato com a pele. Então, compre de fornecedor que não tenha níquel na composição, porque a responsabilidade do que você vende é totalmente sua. Escolha fornecedores com fabricação transparente e controle de toda a cadeia produtiva, como o original já é. E conserve o seu estoque com cuidado, longe da umidade, do calor, do sol excessivo, com as peças separadas individualmente. E oriente a sua cliente antes que o problema apareça. Seja no WhatsApp, um cartãozinho, na embalagem, num destaque do Instagram. O importante é ter o conhecimento. E conhecimento técnico é o que transforma uma vendedora em referência. E se esse episódio fez sentido para você, já compartilha com alguém que gostaria de saber isso, que seria importante, que tá aí no ramo de semijoias meio perdido, ou pretende iniciar no ramo e tem que escolher o fornecedor certo. Então, ensine ela a escolher o melhor produto. Um grande beijo, até a próxima quinta-feira.